Obrigada, Espírito Santo. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês no texto de Êxodo, capítulo 2. Esse texto relata a história de Moisés. Eu tenho estudado um pouco da história de Moisés e até mesmo da sua família e como Deus tem ministrado ao meu coração. E eu quero hoje partilhar algumas coisas que Deus me trouxe sobre esse grande livramento que Ele efetuou na vida de Moisés, na sua infância e dentro do seu lar. Eu quero começar a ministração de hoje à noite dizendo, amados, que o Senhor, Ele não escolhe pessoas isoladas. Ele escolhe famílias. Ele escolhe linhagens. Veja quando o Senhor fez o primeiro chamamento, que foi a vida de Abraão, e o Senhor foi declarar sobre ele a bênção que viria até hoje. O Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a bênção que o Senhor ministrou sobre Abraão, ela continua válida, ela não foi anulada, pelo contrário, ela foi reafirmada, ela foi estabelecida. E quando nós entendemos que Deus, Ele vocaciona famílias, não importa a história dessas famílias, não importa a situação sociocultural dessas famílias, não importa a situação econômica dessas famílias, o Senhor, Ele não vê como o homem vê. A gente, para avaliar uma família bem-sucedida ou não, a gente vê, eles têm posses, eles vivem bem, onde eles trabalham, o que já fizeram, como são conhecidos, quais são as suas obras. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. E a palavra é muito clara. O Senhor separa linhagens, o Senhor estabelece legados. E não é diferente na minha família e na sua família. E nós temos a unidade de famílias, porque nós herdamos de pai uma família, de mãe uma família, e herdamos a nossa própria família quando a iniciamos através do casamento. E hoje eu quero te ensinar aquilo que o Espírito Santo tem me trazido, através da experiência de Joquebede, uma mulher que viu o livramento de Deus estabelecido dentro da sua casa. Eu estava orando alguns meses atrás, e o Espírito Santo falou assim comigo: filha, toda a família tem um Moisés perseguido por Faraó. E eu falei: meu Senhor, como assim? Nós não vemos hoje em dia, né, as famílias colocando mais seus bebês dentro de cestos e colocando no rio. Nós não vemos hoje mais decretos humanos de faraós mandando matar crianças, pelo menos aqui, não na nossa nação. A gente ouve falar de umas coisas bem estranhas em algumas nações, inclusive de extermínio de pessoas mesmo, crianças e não crianças. Por exemplo, tem lugares onde as mulheres são exterminadas, tem lugares onde filhos são sacrificados a deuses como Moloque e outras coisas mais, né? Mas, humanamente falando, é um tempo bem diferente o que nós estamos vivendo. Mas o Espírito Santo me falava, toda família tem um Moisés para ser salvo. Toda família tem um livramento para ser vivido. E nessa noite eu quero que o Espírito de Deus nos revele estratégias. O Senhor tem falado que é um tempo de nós recebermos da parte dEle estratégias claras, direcionamento específico. É aquela hora que o pai vai estar num lugar e Deus vai falar no coração dele: fala assim, assim, assim para sua esposa. É aquela hora que a mãe vai estar num lugar, a esposa vai estar num lugar, e Deus vai falar para ela: vai lá e unge a gaveta do teu marido. Vai lá e manda uma palavra para o teu esposo, ora pelo teu marido agora, dobra o teu joelho agora e ora e clama por ele, porque eu estou desfazendo um laço assim, assim, assim. É aquele momento que os pais vão olhar para os seus filhos e Deus vai mostrar algo além do que os olhos humanos podem ver. Esses dias eu estava dentro do quarto do meu filho, o único que está solteiro ainda, e eu comecei a orar: Espírito Santo, eu sou uma mulher de Deus, e eu quero ter estratégias para o meu filho, em todas as idades dele.
Eu quero ter estratégias para a vida dele. Eu olhava para as roupas dele, eu olhava para os livros da escola dele, eu olhava para aqueles utensílios naquele quarto. Senhor, se tiver qualquer coisa nesse lugar que não deve ficar, me revela. Me dê olhos de águia para dentro da minha casa. Irmão, eu falo com as formigas lá na minha casa. Eu digo, formiga, vai embora dessa casa em nome de Jesus. Quem te chamou aqui? Sua praga. Meu marido falou, olha, nem o remedinho está matando as formigas. Eu falei, pois eu conheço um poder que vem do alto. Elas não escutam a minha voz, vai escutar a voz de Deus. E estou lá orando, Senhor, limpa. Tem aquela época, meu irmão, que você tem que ter autoridade até sobre a natureza. Sabia disso, irmão? Você tem que ser uma pessoa de fé, uma pessoa que Deus vai levantar com estratégias para salvar a tua família, a tua casa. Recebe essa palavra. Irmão, você acha que dia que eu vou lá na tua casa? Provavelmente vai demorar. Se chegar, vai demorar. Você não precisa que a pastora da tua igreja vá lá na tua casa. O Espírito Santo está lá com você. Tomara que um dia eu possa ter essa oportunidade. Mas eu não preciso ir lá. Olhar a tua cama de casal. Deixa eu ver se essa cama aqui está abençoada. Deixa eu colocar minha mão. Se a mão tremer é porque a coisa está boa. Não. Você que precisa estar lá na tua cama de casal. E dizer assim, Senhor, esse leito aqui vai ser sem mácula, para a glória de Deus. Tem gente casada aqui, diga amém. E vai ter alegria nesse leito. A madeira vai ser cedro, Senhor. Espiritualmente a Bíblia fala sobre camas de cedro. Que são essas camas de cedro, pastora? Camas fortes, aguentam movimentos. Aguentam alegria. O povo fica assim olhando, pastora? Ué, irmão, você não quer alegria lá na sua cama de cedro, não? Quem é casado aqui quer alegria na sua cama de cedro? Recebe em nome de Jesus. Ah, porque eu não quero que o adultério, a prostituição entre na minha casa. Não quero mesmo não, repreendido em nome de Jesus. Se não é para o adultério nem para a prostituição entrar, tem que ter alegria no teu leito sem mácula. Hoje em dia as ideologias, as filosofias, as opressões, elas estão bem articuladas. O diabo, ele não está em dúvida do que ele quer fazer. Ele veio para 3 coisas, igreja. Vamos já? Vamos juntos? Roubar. Na minha casa e na sua não, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Faraó disse, se nascer menino, mata. E nessa hora, Joquebede e Arão, o pai de Moisés se chamava Arão com N. O filho, irmão de Moisés, se chamava Arão. E a irmã se chamava Miriam. E a mãe se chamava Joquebede. E essa era a família sacerdotal de Moisés. E quando Moisés foi nascer, havia um decreto de morte. Êxodo capítulo 2. Um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu ele por 3 meses. Mas não dava mais para escondê-lo. Ela tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche. Pondo nele o menino e largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu uma criança, e era um menino, e ele chorava. Teve compaixão dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, tu queres que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés e disse, porque das águas eu o tirei. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Sei que tu queres falar, que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diga amém. Quando nós recebemos de Deus a oportunidade de viver em família,
A partir daí nós precisamos ter discernimento sobre a nossa casa. É interessante, porque você pode olhar para uma família e ver claramente os propósitos de Deus em reuni-la. Mas algumas outras não é tão fácil notar isso. Talvez você olhe para uma família de médicos, aqui na nossa cidade mesmo tem uma família muito conhecida, uma família de médicos, o pai é médico, o filho é médico, a cunhada é médica. Então há uma família de médicos, e a gente olha e fala, puxa, olha aí, ó, a bênção de Deus, Deus deu a eles o dom, é uma família que Deus deu para a medicina. Aí você pode olhar talvez para uma família de políticos, ou de empresários, ou de pastores como a minha. Olha que lindo o propósito de Deus na família deles. Mas hoje à noite eu quero voltar a pergunta para você. Qual é o propósito de Deus na sua família? Qual é o propósito de Deus em você ter tido 3 irmãs, 2 irmãos, um irmão e uma irmã, 4, de você ser um filho entre 7. Qual é o propósito de Deus de você ser filha ou filho dessa pessoa, desse casal, de você ter nascido naquele tempo, naquele lugar? Deus tem propósitos e nós não podemos passar a nossa vida alheios a eles. É importante chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu acredito que a minha família também foi reunida com propósito. E eu quero discernir quais são os propósitos de Deus para ela. E quero te pedir que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a escolheu. Quem diz amém? É tão gostoso. Você vê que faz sentido a sua convivência em casa. Gente, você sabia que lar não é o lugar apenas onde você se alimenta e se troca? Lar não é o lugar onde você pousa, como diz o mineiro, né? Eu vou pousar. Lar não é só o lugar que nos abriga fisicamente. É tremendo porque eu consigo perceber minhas necessidades. E como Deus deu a meu esposo e a meus 3 filhos condições de me abençoar. Eu consigo perceber como eu, Laudijane, filha de Laura e de Jair, posso ser bênção para a minha família. Eu consigo perceber o que Deus colocou em mim que faz bem para eles. Eu acho interessante porque meu esposo é muito direto e objetivo naquilo que ele fala. E eu sou uma mulher de planejamento. Eu, para terminar uma coisa, eu começo 30 dias antes. Eu planejo como vai ser, onde vai ser, eu anoto, eu estudo, eu vou, eu volto. E o meu marido é assim, é aqui, é agora, é desse jeito, já deu certo, amém. Então, nós contribuímos para a vida um do outro. Eu sei que Deus tem propósito em me ensinar a ser proativa, a ser genuína, autêntica, firme nas minhas decisões. E tem propósito de ensinar a Ele a ser articulado, organizado, expressivo. Foi interessante que agora nós estávamos viajando e fomos celebrar um casamento duplo, porque eram 2 casais. E até na cerimônia, nas atitudes dos casais, na resposta que eles davam, no jeito que olhavam, dava para ver a diferença. E ali estávamos nós, e o que isso é interessante, amor, porque nós com 28 anos de casados, e eles iniciando a vida deles, e a gente já consegue perceber todo o movimento de Deus, levantando uma pessoa para outra pessoa. Uma das noivas era mais séria, e o noivo era engraçadinho. Então, a gente estava lá nos ambientes e ele sempre descontraiu o ambiente. E ela, com a seriedade e a organização dela, sempre dando aquele toque de excelência e nos ajudando para que nada saísse fora do lugar. E eu pensando, oh Deus, vai ser bonitinho demais esse ajuste aí. Essas gracinhas daqui a pouco começam a dar um trabalho. Essas gracinhas daqui a pouco começam a dar um trabalho, né? Essas coisas fofinhas assim, daqui a pouco você tem que ter uma graça de Deus para lidar com aquilo. Mas depois eu olho e digo, Senhor, obrigada pelos teus propósitos. Às vezes é aquele pai e aquela mãe que espera ter um filho que seja a cópia deles. Aí a criatura nasce totalmente diferente de tudo e de todos que já se viu naquela casa. E aí você pergunta, meu Deus, de onde vem esse DNA? Deve ser da tia, deve ser da sogra, deve ser de alguém, Senhor, será que eu não orei? Né? Não se orou, irmão, é propósito de Deus. Deus tem propósitos com pessoas diferentes, sabia disso? Uma das coisas que eu quero te ensinar hoje à noite
é que na família, cada um vai ter o seu lugar, para que o nosso livramento seja estabelecido. Olha que coisa mais linda, aquela mulher tem um filho ameaçado de morte, não era só de um prejuízo, a Bíblia diz que Faraó mandou matar os hebreus, os meninos hebreus, e Joquebede, como um estrategista, ela tapava o choro, ela amamentava toda hora, ela trocava o menino de forma que ele não chorasse, que ele ficasse protegido. Mas com 3 meses ele começou a chorar forte, e aí ela diz: não dá mais para esconder o meu Moisés. Tem hora que as situações na nossa casa não podem ser escondidas, tem que ser resolvidas pelo poder do nome de Jesus. Enquanto dá, a gente disfarça. Irmã, como é que estão as coisas? Está uma benção, aleluia. Irmã, e o menino? Ai, tá bonzinho. Mas quando chega aquela fase que ele vai embora de casa, aí você não tem mais como disfarçar, você tem que dizer que a rebeldia chegou. Tem horas que você tem que olhar para o teu problema e dizer: ele está gritando alto, mas eu sei que Deus tem uma estratégia, eu vou escapar com a minha vitória. Moisés começou a crescer, e o primeiro ato de Joquebede veio debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Eu costumo dizer que naquela época não tinha Google, não tinha YouTube. Construa um cestinho para salvar seu filho. Veja esses vídeos e prepare um escape para o seu Moisés. Irmão, me conta, como é que essa mulher teve a ideia de começar a tecer junco e colocar um neném dentro desse cesto e colocar esse neném no rio, e a hora que ela foi era exatamente a hora que a filha do Faraó veio se banhar, tudo espiritualmente cronometrado por Deus. Quem crê que Deus faz planos poderosos, diga amém. Irmão, você já teve um encontro inesperado com alguém e Deus agiu a teu favor? Eu quero dizer que Deus vai armar situações para te abençoar. Eu sinto que Deus vai se envolver na lei do nosso país, para trazer um novo tempo de justiça sobre a nossa casa. Vocês vão ver, nós vamos adentrar em anos aonde a fartura vai voltar para a mesa do brasileiro. E nós vamos caminhar com mais segurança. E vai haver na nossa educação um crescimento. Vai haver uma expansão. Mais de uma língua vai ser ensinada nas nossas escolas. Nossas crianças vão começar a ter a preparação que elas precisam, porque nós vamos nos tornar uma nação de primeiro mundo. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Você vai ver que os atendimentos nos hospitais vai começar a melhorar. Remédio vai voltar a estar lá na prateleira, a consulta vai ser marcada, as pessoas vão ser tratadas com a maneira como Deus os escolheu para nos criar, nos tratar e nos abençoar. Eu ainda creio. Deus fala, queridos. Deus orienta as pessoas. Coloca a mão no teu peito e fala assim: Deus vai me orientar. Não, mas fala com convicção de quem vai receber uma estratégia. Diga: Deus vai me orientar. Deus vai te guiar. Você está preparado para começar a fazer seu cesto e pôr seu Moisés dentro? Eu não sei como vai ser a tua história. Provavelmente vai ser super diferente da minha. Mas vai ser grande também. Vai ser uma história de superação, uma história de intervenção, uma história de bênção de Deus. Eu sei, queridos, que quando Deus resolve abençoar, Ele faz de maneiras inusitadas. Ele faz de maneiras surpreendentes. Eu nunca me esqueço. Um dia, o meu pai, ele nos ajudou comprando o primeiro apartamento em que nós morávamos. E ele disse: minha filha, eu vou adquirir esse apartamento, mesmo com muito esforço. E eu vou pagar esse apartamento para vocês morarem, até que vocês tenham condições de pagar a parcela. Mas eu quero te dizer que esse apartamento, ele tem várias intercaladas, que são muito além da minha condição financeira. Mas eu creio, Janinha, Deus é Deus fiel. E quando meu pai comprou aquele apartamento,
nós começamos a agradecer, nós chorávamos, nós orávamos. No dia que ele foi negociar o apartamento, eu tinha 18 anos de idade. Eu e a minha mãe nos ajoelhamos naquele carpete, estava novinho. O prédio tinha sido entregue naquela semana, né, minha mãe? E nós nos ajoelhamos ali, colocamos o rosto naquele carpete, choramos. E eu disse: Deus, eu sou apenas uma menina, esse é o lugar onde eu sonhei morar. Entregue esse apartamento para o meu pai, me dê esse lugar como herança. Em 4 dias, meu pai assinou a papelada daquele apartamento. E 1 semana depois eu casei e fui para dentro dele, para a glória de Deus. Mas aí passou os dias, meu pai pagando com esforço aquela prestação, e pagando com esforço, e pagando com esforço, e dizendo: minha filha, sabe aquele negócio que eu te falei? Aquele negócio chamado intercalada, está vindo aí. Parecia, irmão, que ele estava falando assim: lá vem um monstro. E eu falei: Senhor, pai, quanto é isso? Minha filha, é muito. Naquela época, como se fosse hoje, 40 mil, 50 mil reais. E agora, pai, como é que a gente vai fazer? Ele disse: orar. Você não pediu para Deus? Deus não te deu? De forma sobrenatural, você não está morando aí dentro? Continue crendo. E a gente jejuava, eu e o pastor, a gente orava. Isso Daniel bebezinho, porque com 10 meses eu já tinha Daniel, precoce demais. E aí eu pensei: Deus, eu já tenho um filho. Senhor, continue me dando esse lugar para eu morar. Irmãos, não sei quem vai lembrar. Naquela época, antes do real ser estabelecido como moeda do nosso país, entrou uma moeda chamada URV. Quem se lembra? Irmãos, no mês que o meu pai tinha que fazer o acerto daquela prestação, esse dinheiro muda no Brasil. E o trem que era deste tamanho, impossível da gente pagar, foi convertido em URV. E Deus moveu de um lado, do outro, de cima, de baixo. E no dia da intercalada meu pai pagou e nos abençoou com aquela vitória. Dê um aplauso ao Senhor pela minha alegria, do livramento de Deus na minha vida. Irmãos, eu passei um mês dizendo: te louvo pela URV, Jesus. Eu disse: pai, o Senhor mudou a economia, a moeda do meu país. Eu lembro que meu pai não tinha como completar todo aquele valor. E Deus abriu as portas de uma negociação com um vizinho. O homem trabalhava no Senado Federal. Aí falou para o meu pai: vamos fazer o seguinte, eu preciso de tal situação no imóvel, você precisa de quitar esse aí, vamos juntar os dois, deixa que eu quito, porque eu tenho esse dinheiro lá do Senado, depois você acerta comigo. Eu disse: pai, esse homem foi enviado de Deus, o meu Moisés não vai ser morto por Faraó, Deus vai prover livramento na nossa casa, seja qual for a tua necessidade. Irmão, eu acredito em Deus movendo coisa pequena e coisa grande. E você? Eu me lembro de um dia que eu falei: Senhor, me dá um dinheiro, e não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Irmãos, eu peguei o elevador da minha casa e tinha R$100. R$100 para mim era tanto dinheiro. Era tanto dinheiro que eu falava: Senhor, eu te louvo de todo o meu coração. Dá para fazer o mercado da semana, dá para pagar as coisinhas que eu estava precisando. R$100. Pastora, mas e quem perdeu? Perdeu não, irmão, foi o anjo do Senhor que colocou lá no meu encontro. Eu ainda perguntei para o porteiro: alguém reclamou R$100? Isso há uns 20 anos atrás. Não, senhora, ninguém apareceu. Moço, se aparecer alguém reclamando R$100, você dá o número do meu apartamento. Até hoje. Era meu. Era meu. Como eu também já entrei em lugares assim e vi pessoas, e Deus falou: vai lá e compra, entrega carne, entrega verdura, entrega material na mão dessa pessoa, porque hoje você é o anjo que eu mandei no encontro dela. A Bíblia diz que toda sorte de bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo Jesus já estão designadas para nós. Quando Deus escolhe uma família,
Deus não vai deixar você desamparado. Joquebede recebeu uma estratégia poderosa, e o Senhor tem me falado que é um tempo onde Ele vai trazer ideias criativas, e não é só para suprimento na área financeira. Essa é uma grande bênção, mas não é a principal delas. Deus vai nos dar estratégias para a nossa família ser uma família liberta, curada, cheia do Espírito Santo, vivendo a abundância do Senhor na vida espiritual também. Quem aqui tem pessoas que ainda não são salvas no meio da sua parentela? Levanta essa mão bem alto. Deus vai trazer estratégias de salvação para a tua família. Escuta o que eu estou te dizendo. Essas pessoas vão começar a te procurar e te perguntar. Pedir para você explicar para elas a verdade de Deus. Pedir para você orar por elas. Não se admire se essa semana alguém te ligar e falar: olha, eu estou te ligando para você rezar por mim. Eu estou te ligando para você orar por mim. Eu estou te ligando para te fazer um pedido de oração. É Deus dizendo: olha aí, eu estou movendo. Eu vou trazer livramento para dentro da tua parentela. A Bíblia diz que a irmã do menino ficou de longe. As batalhas da nossa família nós não vamos vencer sozinhas ou sozinhos. Deus vai levantar pessoas para nos auxiliar. Eu quero que a igreja diga assim: é melhor serem dois do que um. Acha uma pessoa do seu lado e fala: irmão, é melhor sermos dois do que um. Diga para essa pessoa. Veja que Joquebede não foi para a beira do rio sozinha. Ela levou sua filha. Coisa boa é a gente cumprir o propósito de Deus na nossa família juntos. Pastora, ninguém lá em casa me ajuda. Pastora, ninguém lá em casa quer nada com nada. Ninguém se esforça. Ah, pastora, adianta não. Pede ajuda, ninguém liga, ninguém está nem aí. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Saiba como pedir o auxílio do seu próximo. Saiba ser humilde. Uma coisa, faz isso para mim. Ó, é obrigação sua, faça isso. Outra coisa é: meu bem, meu filho, pai, eu preciso de você. Isso muda tudo. Eu já ensinei aqui que pais que não dão responsabilidade a seus filhos estão criando adultos limitados. Estão criando adultos impedidos. Estão criando adultos imaturos. Um pai e uma mãe precisam dar responsabilidade aos seus filhos. Hoje mesmo eu falei para o meu filho mais novo: meu filho, a gente precisa de uma coisa especial na hora do almoço, eu não tenho aqui. Você vai ter que ir lá comprar para mim. Puxa, mãe, você podia ter pensado antes. Eu podia, mas não pensei, meu filho. E agora eu preciso de você. Mãe, mas está sol. Eu sei, meu filho, mas o sol vai fazer bem, vitamina D. Poxa, mãe, mas você não pode mudar o planejamento. Não posso, João. Não posso, João. Eu já trabalhei, eu já ganhei o dinheiro. Eu vou fazer a comida, você pode ir lá buscar o ingrediente. Concorda, baby? Aí ele olhou para mim e falou: acabou meus argumentos, estou indo. E foi. Foi lá, buscou o que eu precisava, todo bonitinho, trouxe tudo certinho. Esses dias também foi engraçado, porque eu deixei um dinheiro para ele pagar um negócio para um fornecedor lá em casa. João, você vai pagar. Aí quando eu cheguei, falei: João, cadê o troco? Ele disse: não, ele não deixou o troco não. Falei: João, como assim? Eu te falei que sobrava 24. Aí ele falou: mãe, mas ele só deixou 4, só 20, tem problema não. Falei: como é que é, rapaz? Você sabe o que significa 20 reais? Não, mãe, mas 20 é pouco. O moço não entendeu, eu também não entendi. Eu falei: 20 não é pouco nada. Pois agora tu vai resolver o primeiro problema da tua vida. Vai atrás dos 20 reais. Ele é da nossa família. E você tem que ter responsabilidade em administrar o que é nosso. Mãe, eu vou ter que ligar lá e falar para ele. Vai. Irmão, eu fiz ele ligar na loja, resolver o problema, explicar e tudo. E aí ele recuperou os 20 reais. Aí eu falei: parabéns, homem de Deus. Porque assim como você lutou pelos nossos 20, você também vai lutar pela nossa vida, você vai lutar pela nossa saúde, você vai lutar pela nossa família. Aqui nós somos um time, filho. Filho, me ajuda, eu preciso de você. Aí ele se sente importante. Joquebede disse: Miriam, minha filha, não foi você que teve esse neném.
Eu também não pedi para ele nascer quando o faraó estivesse ameaçando de morte. Mas se Deus deu Moisés para nós não vamos desistir dele. Vamos embora, Miriam. O que é preciso fazer? Eu construo o cesto, eu coloco o menino dentro, eu levo para a beira do rio, mas você vai comigo. E na hora que a mulher perguntar de quem é o bebê, é você que vai aparecer, e Deus vai te dar a graça, e você vai oferecer a babá, e ela vai dizer que sim, e eu vou lá depois. Eu não sei até onde ela tinha articulado esse plano, eu sei que os céus já tinham articulado o plano todo. Mas uma coisa eu quero te dizer, Deus está te dizendo hoje, começa a unir forças com as pessoas da tua casa, porque a vitória vai ser muito maior, muito maior. Uma família unida vai ter vitórias muito maiores, igreja. É tempo de comunhão nesse casamento, é tempo de comunhão entre pais e filhos, é tempo de comunhão entre sogra e nora, é tempo de comunhão entre cunhados, é tempo da toda obra maligna, todo espírito de intriga, de competição, de ganância, de inveja, de miséria, sair fora dos nossos lares, ali no lugar da comunhão, o Senhor vai ordenar a sua bênção. Quem crê nesse lugar, diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Eu quero entregar uma palavra de Deus hoje à noite. Tem vitórias retidas que devem chegar na tua casa e só está faltando a unidade de vocês. Homens, se reconciliem com suas mulheres. Para de medir força com a tua esposa. Se você quer ver Moisés salvo, dá a mão para ela e fala: não vai entrar na nossa casa esse espírito de divórcio. Você sabia que a maioria das pessoas que se divorcia se arrepende profundamente? Tem exceções, porque existem casamentos realmente que por causa da dureza do coração de alguma das partes, ou de ambas, não poderia ser mantido. Mas a maioria das pessoas que se divorciam anos depois, elas dizem assim: se eu tivesse tido entendimento, se alguém tivesse me ensinado, se eu tivesse esperado passar o dia mal, hoje eu não estaria vivendo isso. Então eu quero te dizer, é um tempo de unidade. Esposas, rendam o coração a seus maridos. Para de fazer carreira solo. Carreira solo tem bênção encurtada. Carreira solo, Moisés se afoga. Carreira solo não prevalece. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. A Bíblia diz que um vence 1000, dois vencem 10.000. A Bíblia diz: se um cair, o outro vai levantar. A Bíblia diz: o ganho de dois é melhor. Quando nós entendemos que a unidade nos habilita, é melhor estarem os dois num lugar que não era o ideal, e Deus alcançar os dois ali, do que estar um em cada ponta, e Deus dizer: enquanto não se reconciliar, a bênção não desce. Pais e filhos se unam. A Bíblia diz: antes que o Senhor venha e fira a terra com maldição, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Você quer ver uma família prevalecer? É quando pais e filhos estão unidos. É quando há perdão. Pastora, mas você não sabe o nível de batalha espiritual da minha casa. Você não sabe as intrigas, pastora. Não é briguinha não, é barraco mesmo. Perdoa. Perdoa. Libera esse menino. Libera essa mulher. Libera esse pai, libera essa mãe. Eu acho lindo, a minha mãe nos ensina muito sobre o perdão unilateral. Aquele perdão que vem de um lado só. Ele não precisa que o outro chegue e fale assim: pastora, você pode me perdoar? Não, já perdoei. É de um lado só, é o perdão unilateral. Saulo consentia na morte de Estevão. E junto com os algozes o apedrejava e ele morria diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que naquele momento Estevão abriu seus olhos e disse: pai, perdoa eles, eles não sabem. Ele já antecipava a frase do Messias na cruz do Calvário. E ele disse: perdoa, Senhor, esses homens. E quando ele disse a Deus: perdoa, Deus falou assim: como é que é? Perdoar Saulo de Tarso? Ah, vou pôr uma marquinha nele.
Saulo de Tarso, Estevão te perdoou, e o perdão vai selar a tua vida. Me espera, daqui a uns dias a gente se encontra no caminho de Damasco. Saindo daquele lugar, Saulo pega as cartas e vai matar crente, e Deus o encontra e o salva e o liberta. Creio eu, pela atitude espiritual de Estevão, que libera a sua vida. Sabe o que você vai fazer com essa pessoa da tua família? Você vai liberar ela hoje à noite. Você vai perdoar ela hoje à noite. Você vai se reconciliar com ela hoje à noite. Você vai dizer: está perdoado, está abençoado em nome de Jesus. Senhor, eu perdoo e eu libero essa pessoa para o mover sobrenatural de Deus. Fique de pé no seu lugar comigo hoje. Eu quero dizer que livramentos do Senhor estão preparados para nós, mas que você vai precisar tomar essas posições a favor da sua família. Entender que Deus tem propósitos em reuni-la. Saber que cada um dentro dela tem o seu lugar e sua missão. Saber que a missão de um é a missão de todos. Era só um bebê, mas era o libertador de Israel. Você vai dizer não às ameaças de Satanás e aos ataques dele para destruir vocês. Você vai apreciar as diferenças, respeitar cada um, assumir responsabilidades em amor e em perdão, porque na unidade e no lugar da comunhão, o Senhor vai ordenar a sua bênção. Comece a orar, ore pela sua casa e diga: Senhor, eu te louvo porque a minha casa é um projeto de Deus, minha família é um projeto de Deus. Eu não sei qual é o livramento que vocês estão precisando hoje. Se é financeiro, se é espiritual, se é emocional, se é nos relacionamentos. Eu só sei que Deus sempre tem um livramento que nós precisamos. Ora manaya, ralaya manaya, suriere manaya, charalaya, suricantare manaya. Oh Deus, oh Espírito de Deus, vem sobre nós. Manda, Senhor, aqui a tua chuva. Manda, Senhor, o teu poder. Vem resgatar nossos lares nessa noite, Senhor. Vem resgatar nossas famílias nessa noite. Eu quero que você que precisa de um livramento urgente venha ao altar de Deus nessa noite. Sai do teu lugar, eu sinto de orar por você. Você sabe o que Deus está falando ao teu espírito. Pastor, eu preciso de um livramento, é algo específico. É para minha descendência, é para minha família, é para minha casa. Vem para esse altar, querido. Não importa a área do livramento que você precisa, mas se tem um Moisés acuado por um faraó, hoje é noite de você clamar no altar de Deus. Oh Deus, eu te louvo, Senhor. Queria cantar aquele cântico da missionária. Você lembra ainda, Jessé? Não pense que o teu lar acabou. Não pense que o inimigo venceu. Não pense que é tão grande o problema, pois bem maior que ele é o teu Deus. Não se aceite como perdedor, pois você não nasceu pra perder. Você é mais do que vencedor, naquele que tem todo o poder. Eu vou profetizar sobre tua vida, meu irmão, um renovo nessa mesma hora. Eu quero ver na tua face um semblante de vitória. Comece agora a usar a tua fé. Se levante hoje, Deus se põe de pé. O campeão dos campeões, o todo-poderoso vai à tua frente. Não tem mais pro inimigo, o gigante já está vencido. Meu milagre hoje eu posso ver. Deus vai fazer acontecer. Minha casa é projeto de Deus, minha família é projeto de Deus. Meus olhos verão se cumprir em minha vida o milagre. Eu quero desafiar quem está aqui nesse altar a colocar o seu cesto no mar. Coloca o teu cesto no lago nessa noite. Coloca dentro dele aquilo que mais te desafia nessa noite. Eu não sei o que Satanás falou que ia destruir, mas nós dizemos: Satanás, o Senhor te repreenda.
Coloca dentro desse cesto, nessa noite, essa situação. E traz para o lago, traz para o mar de Deus. Traz na presença do Senhor, querido. Quero pedir para os meninos darem um pouquinho mais de ganho. Minha voz já está começando a faltar. Eu quero que você diga ao Senhor nessa noite: Pai, eu simplesmente entrego. Eu quero dizer uma coisa, igreja, olha para mim. São os últimos minutos desse culto, mas ainda vai acontecer coisa sobrenatural aqui. Tem pessoas que estão lá no seu lugar e Deus está dizendo: vai buscar teu livramento. Sai do teu lugar e vem buscar o teu livramento no altar de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Vou pedir para os meninos nos darem um ganho aqui no retorno e aumentarem o nosso volume para a gente cantar. E enquanto nós louvamos, é você que vai entregar o seu Moisés ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia, remanaia, xerelebalaia.